tarde, estamos aqui hoje para gravar mais uma teleaula do nosso Telesaúde. Hoje nós vamos falar sobre a atuação do psicólogo no apoio às famílias de pessoas com deficiência intelectual, mental e principalmente pessoas com deficiência física. Tá? O meu nome é Sofia, eu sou psicóloga, sou pós-graduada em psicologia comportamental, então sou psicoterapeuta comportamental, sou pós-graduada em psicopedagogia. Atualmente eu estou em consultório particular e também trabalho no Hospital CRER, aqui em Goiânia. Também atuo um pouco na área do trânsito, da psicologia do trânsito. Enfim, eu só queria esclarecer que o nosso tema, como ele será psicologia, o psicólogo no apoio às famílias com pessoas com deficiência, eu vou enfatizar um pouco mais a minha experiência de trabalho, a minha experiência atual de trabalho, que é dentro do hospital, tá? Um hospital de reabilitação, um hospital de reabilitação física e cognitiva, e lá eu trabalho muito no suporte às famílias, no apoio psicológico, no apoio emocional às famílias. Trabalho também junto ao próprio paciente, no apoio emocional do paciente e das suas famílias, então, ok? O que caracteriza, primeiro nós vamos começar caracterizando aí o que é a pessoa com deficiência, né, as necessidades especiais. Então, o que caracteriza o termo? A carência ou a deficiência de uma ou mais capacidades, sejam elas cognitiva ou física, tá? Então, quando uma pessoa tem alguma carência ou uma deficiência que o incapacita no seu aspecto cognitivo e ou no seu aspecto físico. Tá? Essa incapacidade ela pode ser parcial ou total, tá? Podendo causar então uma sensação de fadiga e sofrimento, particularmente intensa. É muito intenso para o paciente, a pessoa com necessidades especiais, né? Essa carência ou essa deficiência de algum aspecto da sua saúde física ou cognitiva. As necessidades especiais, então, são incapacidades do portador de realizar as atividades próprias do seu nível de desenvolvimento. Então, esse, na verdade, é um tópico resumo, que resume todos os outros tópicos. Trata-se, então, de uma incapacidade, uma incapacitação do portador de realizar as suas atividades de vida diária, ou de realizar as suas atividades dentro do seu nível de desenvolvimento, tá? E nós vamos ver ao longo aqui da nossa teleaula que essa incapacidade ela pode ser desenvolvida, né, ao longo de um tratamento. Não vai ser o nosso foco, mas ela pode ser desenvolvida ao longo de um tratamento e algumas atividades a pessoa vai voltar a conseguir desempenhar. O que é a pessoa com deficiência na família? Como que se dá a estrutura familiar, né? Quais são os fatores que interferem nessa estrutura familiar quando se tem uma pessoa com deficiência na família? Lembrando que essa deficiência ela pode ser cognitiva, né? Ou uma deficiência física ou as duas coisas. A pessoa com deficiência tem as necessidades especiais que precisam ser sanadas. Assim como todas as pessoas, elas têm as suas necessidades que precisam ser sanadas. Só mais um ponto antes da gente continuar, outra ressalva. Eu vou frisar bastante a relação da família com a pessoa com necessidades especiais, principalmente relacionada à criança e adolescência, que é o meu maior foco de trabalho hoje, tá? Mas isso não significa que todas as informações passadas não sejam pertinentes a adultos também.
Então, essas necessidades podem gerar na família mudanças na rotina, né? Na sua rotina, nas suas relações interpessoais, nas relações próprias ali da família com outras pessoas, com a sociedade de maneira geral. E também podem modificar muito a estrutura física e material do ambiente onde aquela pessoa mora, né? Então, a estrutura física da casa, a economia da família. Então, todos esses aspectos, eles são relevantes porque ter uma pessoa com necessidades especiais em casa vai mudar muita coisa em relação ao ambiente familiar, seja no aspecto físico ou no aspecto psicossocial. Ao receber o diagnóstico, a família, receber o diagnóstico leva a família a um processo de luto, né? Então, por que esse luto? Falando de uma família que recebe esse diagnóstico e quando ainda um bebê, quando ainda está na expectativa do nascimento de uma criança, quando essa criança nasce. Então, falando nesse aspecto, esse luto, ele muitas vezes é gerado pela idealização do filho, né, de um filho sem deficiência. Então, quando se recebe esse diagnóstico, a família vai muito provavelmente entrar num processo de luto. E o que é esse luto? Né? É aquela sensação de perda, né? Aquela sensação psicoemocional de perda de algo que não se esperava que fosse acontecer, ou de algo idealizado, como no caso de um filho ideal. O mesmo luto ele também pode ocorrer quando do diagnóstico tardio, né? Ou seja, quando em casos que a pessoa adquiriu, né, uma deficiência ao longo da vida, seja por acidente, enfim, ou por uma doença. Então, quando esse diagnóstico é tardio, mesmo com uma pessoa já adulta, isso também gera aí um sentimento e comportamentos em relação ao luto. Então, se um marido sofre um acidente e fica deficiente, então uma esposa vai passar por esse processo de luto, a própria pessoa, né, que sofreu o acidente também vai passar por esse processo de luto, tá? O que é o luto, então? Vamos tentar entender um pouquinho quais são as principais características do luto, né? E como ajudar essas famílias a enfrentar esse luto. As primeiras reações de luto, elas podem ser de confusão, de incertezas e até de hostilidade. Então, basicamente, as pessoas que estão em luto, principalmente relacionado a um diagnóstico, por exemplo, elas vão ficar confusas, elas vão apresentar essa sensação e esses pensamentos confusos, né, de realmente não entender o que está acontecendo, não entender quais os procedimentos vão ser feitos, vão ser realizados, quais os tipos de tratamento. Então é normal que a pessoa passe por um período onde ela fique realmente em estado de confusão. As incertezas também. Muitas vezes o tratamento ele tem bons prognósticos, mas mesmo assim existem mesmo o tratamento tendo um bom prognóstico, não temos 100% de certezas absolutas, né? Então é sempre uma caixinha de surpresas. O paciente ele tem melhoras, ele vai ter, recebendo o tratamento, ele tem as melhoras, porém, ainda assim existem muitas coisas que não conseguimos controlar. Principalmente a família desse paciente não consegue ter o controle sobre tudo, apesar dela ter muita vontade de ter o controle sobre tudo, mas ela não consegue ter o controle sobre todas as variáveis que influenciam, né? Então gera muita insegurança, muito medo por conta dessas incertezas de como será o futuro. Se falando de uma criança deficiente, por exemplo, as mães e os pais têm muitas incertezas de como será o futuro dessa criança. O que ela vai conseguir fazer sozinha? Ela vai estudar? Ela vai trabalhar? Quem vai cuidar dela se eu não estiver aqui? Então,
essas são as dúvidas que a gente sempre escuta em consultório durante o atendimento das famílias, tá? E o que é o sentimento e o comportamento de hostilidade? Bom, diante de dúvidas, diante de incertezas, diante de uma confusão de ideias, de pensamentos, é natural também que apareça um sentimento e até um comportar-se de forma hostil, agressiva, né? Agressiva verbalmente, às vezes a gente tem pais, mães, outros familiares que ficam mais hostis com a equipe de saúde devido a todos esses sentimentos que elas estão tentando lidar e muitas vezes não conseguem sozinhos, né? À medida que o tempo passa e as estratégias de tratamento começam a se efetivar, o sentimento da família poderá ser de esperança e de interesse pelo tratamento. Na verdade, o sentimento que mais é necessário ser motivado nessa família, né, ser instigado nessa família, é o sentimento de interesse. Interesse pelo tratamento, interesse por fazer parte realmente desse tratamento, e aí sim esse tratamento vai poder ser efetivo. Então, nós temos alguns sentimentos, nós falamos de alguns sentimentos que as famílias podem apresentar no slide anterior, e também a própria pessoa com deficiência pode apresentar esses sentimentos, né? Lembrando que quando se trata de uma pessoa adulta ou mesmo de uma criança que tem o seu cognitivo preservado, a gente percebe com clareza esses sentimentos de confusão, de incertezas, de medo, de raiva, né, de hostilidade. Quando é uma criança muito pequena ou quando é uma criança ou um adulto que tem já comprometimento cognitivo, então esses sentimentos são mais vistos nos familiares, na família, nos principais cuidadores, né? Quando eu falo da família, eu estou falando dos principais cuidadores. Então pode ser um pai, pode ser uma mãe, mas também muitas vezes é uma avó, é uma tia, enfim. Qual a importância da família para a pessoa com deficiência? Assim como para qualquer pessoa, para qualquer indivíduo, para o seu desenvolvimento, a família é extremamente importante, não é diferente para uma pessoa com deficiência. Então, para uma criança com deficiência física ou intelectual se desenvolver da melhor maneira possível, essa família, essa base familiar, ela é extremamente importante e precisa estar o máximo possível segura, concreta, né? Bem estabelecida. E aí nós vamos agora entender o que é esse, entre aspas, bem estabelecida, porque às vezes a gente fica com a ideia, e o psicólogo tem que desmistificar essa ideia de que família estruturada é uma família onde existe pai, mãe, filhos, pai, mãe, os avós, os tios, e que todos ali estão em conjunto para ajudar. E não é bem assim, né? Então nós vamos entender aqui um pouquinho e desmistificar o que realmente essa família precisa, o que realmente precisa ter nessa família para ela se encontrar forte e dar força, dar segurança para o paciente. Então, as relações interpessoais positivas colaboram para diminuir o impacto das necessidades especiais. Então, nesse tópico, eu já acho que já dá uma ideia muito importante, muito forte do que é que eu quero falar sobre família. Família não é só a relação padrão pai, mãe e filhos, avós paternos, avós maternos, tudo ali não, bonitinho não. Às vezes a gente tem muita presença física, pai, mãe, avós, tios e tias, mas não temos a presença emocional dessa família, né? Não temos o suporte emocional dessa família, porque é uma família fragilizada. Tem todos os membros da família, eles existem, eles estão ali presentes fisicamente, mas eles não têm o suporte emocional adequado, eles estão fragilizados. E aí, quando essa família está fragilizada, as relações interpessoais, elas também estarão fragilizadas. Então, elas não vão ser relações interpessoais positivas, provavelmente,
né? Então, a base mesmo da importância da família para a pessoa com deficiência são as relações interpessoais dentro dessa família. E aí depois, caso para outras aulas, mas a gente poderia estar inclusive estudando os vários conceitos de família, né? Para entender os vários formatos também de família hoje em dia. Mas enfim, mesmo que a estrutura familiar não seja a estrutura tradicional, como eu disse antes, o fator-chave está nas relações. Então, mais uma vez, esse tópico só vem fechar, né, esse pensamento. O que o psicólogo precisa ter em mente? Que o fator-chave são as relações. Eu preciso cuidar das relações interpessoais dentro dessa família, tá? Eu preciso voltar o meu olhar para o tipo de relação que está sendo construída dentro dessa família. As relações interpessoais positivas levam a família capazes de oferecer um ambiente estimulante, né? Então, levam a famílias mais estruturadas emocionalmente para estimular esse paciente a desenvolver a sua autonomia. A gente quer o tempo inteiro que o paciente desenvolva a sua autonomia o máximo possível. Desenvolver o seu lado emocional positivo também, né, da pessoa com deficiência. Então, essa família que está com relações interpessoais bem estruturadas, com relações interpessoais positivas, ela vai poder ajudar no desenvolvimento da autonomia dessa pessoa com deficiência e, obviamente, no desenvolvimento do aspecto emocional também dessa pessoa com deficiência, tá? Seja, novamente, uma pessoa com deficiência física ou física e intelectual, né? Os fatores que proporcionam aí o amadurecimento emocional. Quais são os fatores que auxiliam no desenvolvimento emocional? O afeto, o amor, né? A atenção de uma forma equilibrada, tá? Eu vivo chamando a atenção das famílias, dos pais e das mães no hospital, porque nós precisamos sim que eles deem atenção para as crianças que têm algum tipo de necessidade especial, para as suas crianças que têm deficiência, mas também não pode ser só aquela atenção onde o tempo inteiro está com a criança no colo, não deixa a criança chorar, não estimula, não deixa ela sentada no chão para brincar, porque fica com medo. Então, precisa sim do afeto, do amor, da atenção, porém, essa atenção ela precisa ser equilibrada, né? Precisa de ter muita compreensão do quadro daquele indivíduo, compreensão de uma maneira psicológica e também de uma maneira de autoconhecimento mesmo, né? Conhecer as necessidades daquele indivíduo e compreendê-las. É preciso que a família proporcione aí um ambiente de confiança, né? Então, precisa passar confiança para aquela pessoa. Essas características que eu estou citando são características do amadurecimento emocional que precisa ser desenvolvida na família para que seja desenvolvida no indivíduo com deficiência. O atendimento às necessidades básicas, então, desse indivíduo, principalmente crianças muito pequenas, né, que não conseguem se virar sozinhas. Estimular a comunicação, conversar com essa pessoa, deixar que ela converse com outras pessoas, que ela veja outras pessoas, né? Precisa ser acolhida, precisa então de ser uma família mais acolhedora e os relacionamentos sociais adequados e saudáveis, ou seja, ter relações sociais é importante, né? E essas relações precisam ser as relações saudáveis. Então, quem eu chamo para dentro da minha casa, quem eu chamo para fazer parte ali do meu convívio social, eu preciso ficar atenta. Então, para crianças e pessoas com necessidades especiais, a família precisa estar mais atento ainda de quem ela convive socialmente, né? Para que essas outras pessoas só venham a agregar no desenvolvimento daquele indivíduo.
Pais deficientes. Eu quis trazer esse termo, né, entre aspas, em pais deficientes, porque essa autora chama atenção para esse termo. Ela fala desse termo nos seus textos, nos seus livros, justamente para enfatizar o que é uma família deficiente. O que são pais que não têm deficiência alguma, física ou intelectual, mas acabam se tornando pais deficientes emocionalmente. E aí eu acho que a gente até poderia expandir esse assunto para todos os tipos de famílias, né? Famílias que têm crianças típicas, crianças atípicas, ou seja, crianças que têm necessidades especiais, crianças que não têm, adultos, enfim, porque pais deficientes pode ser um termo bastante abrangente. E o que significa isso, né? A autora usa o termo para alertar sobre as necessidades de cuidados para com os pais das crianças deficientes, né? Ou seja, o que a gente está trazendo aqui hoje. Qual é a importância de se cuidar dos pais das crianças que têm deficiências? Justamente para que eles não se tornem pais deficientes também, deficientes naqueles aspectos do desenvolvimento emocional que eu passei no slide anterior, né? Então, no sentido que esses terão suas posturas e sentimentos constantemente colocados à prova. Constantemente, realmente, esses pais são colocados à prova, né? A todo momento, principalmente as mães, que eu falo mais das mães porque elas acabam acompanhando mais os seus filhos no tratamento, elas sempre reclamam, né? Elas sempre trazem essa demanda de que elas estão sendo olhadas e, entre aspas, aí, vigiadas o tempo inteiro, às vezes até pelos próprios membros da família, né? Então, eu já ouvi relatos de mãe que fala: meu marido, ele fica o tempo inteiro me questionando de por que eu estou fazendo isso, por que eu estou fazendo aquilo com o nosso filho, e às vezes uns questionamentos, cobrança, né? Me cobrando por que eu faço, por que eu não faço. Então, a gente ouve muito isso. Essas mães e esses pais, eles naturalmente vão ser cobrados pela sociedade em si, porque ao sair na rua, ao ir numa praça, num parque, num shopping, coisas que elas precisam e que elas têm o direito de ir, inclusive com as suas crianças, com os seus filhos, elas são questionadas, né? Por que você está fazendo assim? Por que você não faz assado? Nossa, mas você deixa seu filho aí? Você deixa seu filho desse jeito? O que ele tem? Né? Acho que a principal pergunta é: o que ele tem? Nossa, mas ele não faz isso, ele não faz aquilo, a comparação também. Então, esses pais, eles são constantemente colocados à prova mesmo. Até às vezes os próprios médicos, né, eles questionam algumas posturas, do tipo: mãe, mas você não está fazendo isso, você não está fazendo, você não está usando tal coisa, e enfim, às vezes a gente esquece, até nós profissionais da saúde esquecemos de olhar todo o contexto daquela mãe, daquele pai, daquela família, para saber por que ela emite determinado comportamento ou não está emitindo determinado comportamento que naquele momento ela precisaria emitir, né? Então, é papel do psicólogo, inclusive, estar com esse olhar mais apurado, né? De questionar essas famílias, de conversar com essas famílias para entender sobre que contexto elas estão vivendo, para entender de por que às vezes elas receberam uma orientação e não estão executando aquela orientação, ou para entender de por que elas estão executando alguma coisa que não foi orientado, enfim. A gente precisa ter bastante esse olhar atento. Mais para frente eu vou tentar dar alguns exemplos mais concretos, tá? Sobre essa demanda. O termo, então, ele poderia ser ampliado, como eu falei, para famílias deficientes, né? Com o mesmo sentido. Então, tendo o mesmo sentido dos pais deficientes, a gente poderia ampliar para famílias deficientes. Cuidar da família é dar apoio ao sentimento de luto, né? Então, é premissa básica dar apoio a esse sentimento de luto e é papel do psicólogo para que tais famílias não se tornem deficientes, ou para minimizar, né, esse grau aí esse grau, entre aspas, de deficiência nas
famílias, né? E assim elas poderem desenvolver o seu repertório emocional para que elas possam passar esses fatores importantes para o desenvolvimento emocional dos seus filhos, dos seus entes queridos. Bom, vamos entrar então no foco da nossa aula, o papel do psicólogo. O que o psicólogo faz? O que o psicólogo faz no atendimento a essas famílias? Não é muito diferente do que o psicólogo faz no atendimento a um cliente em consultório, né? A demanda que é trazida, que vai para o consultório, e a demanda que é vinda de um hospital, por exemplo, ela é diferente, né? Um pouco diferente. Principalmente porque eu acho que uma das diferenças principais não está nem em si na demanda, né? Que tipo de cliente está chegando até você, mas é como esse cliente chegou. O cliente do consultório, ele chega por livre demanda, digamos assim, né? Ele chega por livre e espontânea vontade, muitas vezes. E o cliente num hospital, numa instituição hospitalar ou numa rede de saúde, às vezes ele chega ao psicólogo, ou muitas vezes ele chega ao psicólogo não porque ele pediu um psicólogo para ele, mas porque ele foi indicado. Bom, então nós vamos entrar agora realmente no papel do psicólogo, né? O que diz respeito ao psicólogo no apoio mesmo a essas famílias. O papel do psicólogo no apoio às famílias de pessoas com necessidades especiais não é muito diferente do papel do psicólogo de forma geral, né, nas instituições. Não é muito diferente, por exemplo, do papel do psicólogo num consultório, por exemplo. Por que não é muito diferente? Porque a principal regra, premissa básica para o atendimento a uma pessoa, seja ela qual for a necessidade dessa pessoa, é o acolhimento. Então, o psicólogo, ele precisa ser acolhedor. Então, é papel do psicólogo ser acolhedor, né? Estar pronto para acolher, tá? E depois a gente vai falar mais sobre essa questão do acolhimento, porque não precisa ser só boazinha e plácida, né? Mas eu preciso sim ter uma escuta acolhedora, porque senão o meu cliente não volta. Então, em consultório isso acontece. O perfil do psicólogo, então, precisa ser acolhedor e de uma escuta acolhedora, uma escuta ativa, e para que então o cliente se sinta confiante, né? Sinta confiança, tenha empatia e volte. Nas instituições hospitalares e nas instituições de forma geral, muda como essa demanda chega até o psicólogo. No consultório essa demanda é livre, o paciente muitas vezes chega por livre e espontânea vontade, ele liga, ele marca, né? Principalmente pacientes adultos ou as próprias famílias tentando levar os seus filhos para o psicólogo. Mas num hospital ou numa outra instituição, essa demanda ela não é uma demanda livre. A pessoa ela não chega até o psicólogo porque ela quis. Muitas vezes, né, na maioria dos casos, ela não chega até o psicólogo, até o serviço de psicologia porque ela quis, porque ela teve vontade, mas sim porque ela foi indicada. Algum outro profissional viu, a equipe multidisciplinar observou a necessidade e encaminhou, fez o pedido, a solicitação para que o psicólogo pudesse ouvir aquela pessoa e realizar algumas sessões com aquela pessoa, né? Ou com a família, no caso de pessoas com deficiência. Então, por essa demanda não ser uma demanda livre, de livre e espontânea vontade, às vezes ela é um pouquinho mais complicada, porque o psicólogo vai precisar ser muito atento, né? E vai realmente precisar ter uma escuta muito acolhedora e muito ativa, né? Pois aquela família ou aquele paciente, ele necessita daquele atendimento, mas ele realmente precisa entender por que dessa necessidade, né? Os motivos dessa necessidade, e sim aderir a esse tratamento. Então, o psicólogo ele deve estar atento a fatores como
o despreparo emocional dos membros da família. Então, as famílias chegam fragilizadas, elas chegam sem aquele preparo emocional, óbvio, né? Principalmente depois de receber um diagnóstico. Especialmente no caso em que eu mais trabalho, famílias de crianças muito pequenas, que recebem um diagnóstico bem precoce. Então, essas famílias ficam extremamente abaladas emocionalmente. E muitas vezes elas nem sabem, né, que estão realmente abaladas emocionalmente, que também já é um processo psicológico, né, de fuga, de esquiva do próprio sentimento, de negação, né, da doença, da deficiência e negação até do próprio sentimento que a família pode estar vivenciando de luto, tá? Então, os cuidadores, eles chegam com esse despreparo emocional, com esse desamparo emocional, e eles precisam ser acolhidos, tá? Esse despreparo, ele pode estar ligado, eu troco a palavra, na verdade, despreparo por desamparo. Esse desamparo emocional dessas famílias pode estar ligado a quê? A falta dos modelos adequados, ou seja, dentro da própria família, eu nunca tive modelos adequados para um preparo emocional para estar realmente preparada para lidar com situações difíceis, para lidar com problemas, para lidar com dificuldades, né? Então eu não tive esses modelos. Os meus modelos aí de pai e de mãe foram frágeis também. Então, provavelmente, diante de situações complicadas, eu também vou me mostrar bastante fragilizada, né? A falta de conhecimento sobre o papel que irão desempenhar. Então, o que eu vou fazer agora com um filho especial, com um filho que tem necessidades especiais? O que eu devo fazer? O que meu filho tem? O que ele vai conseguir fazer? Então, muitas vezes, essa falta de conhecimento também leva a esse despreparo e a esse desamparo emocional, né? Pela imaturidade pessoal, pela imaturidade individual de cada membro da família. Essa imaturidade, muitas vezes, é imaturidade mesmo com relação até à própria idade. Por exemplo, a idade da mãe e a idade do pai. Às vezes você encontra muitos jovens, pai e mãe muito jovens, né? Que tiveram um bebê e que esse bebê ele tem alguma necessidade especial. E aí você percebe que por essa imaturidade desses dois indivíduos, desse pai e dessa mãe, existe um grande sofrimento emocional também ali. Ou pode existir, né, um grande sofrimento emocional. No caso de crianças nascidas com deficiência, pela gravidez indesejada. Então, só o fato de ter ficado grávida, a mulher ter ficado grávida, não ter desejado essa gravidez, não ter sido uma gravidez planejada, não ter sido uma gravidez que ela realmente quis, né? Também ocorre esse despreparo emocional da mãe e talvez até do restante da família, né? E, enfim, e aí o psicólogo ele precisa estar atento a esses fatores porque são fatores que podem ocorrer, cada caso é um caso individual, que a gente precisa analisar, mas existe um certo padrão onde esses fatores costumam ocorrer com mais frequência na maioria das pessoas, tá? Bom, a gente começou falando do papel do psicólogo, alguns fatores que precisa estar atento. Ok. Eu continuo aqui com esses tópicos falando de fatores que o psicólogo precisa estar atento, que alguns até podem parecer um pouco repetitivos, mas é para dar aquele entendimento de que no processo que a família vai passar de luto e depois de aceitação e adaptação, esses fatores o psicólogo vai precisar ficar atento para colaborar, tá? Então, o desejo pela gravidez, como eu falei no slide anterior, eu preciso investigar para saber se essa gravidez foi desejada, se foi planejada, né? Como que essa mãe lidou com essa gravidez até o momento do parto e depois até o momento de receber o diagnóstico,
né? Qual a personalidade dos membros da família, compreendendo como vão lidar com a dor e frustração. Então, vamos levar em consideração, vamos investigar e prestar atenção como que se deu as relações familiares, como é a personalidade dos membros da família, ou pelo menos dos principais cuidadores dessa criança ou dessa pessoa adulta com deficiência, para a gente compreender como que essas pessoas aí da família lidam com dor, com frustração, com medos, com angústias, né? Como que geralmente elas lidam? Elas fogem, elas fingem que nada está acontecendo, elas negam, elas acham que não existe, que o profissional de saúde está querendo colocar algo ali que não existe, né? Ou elas são compreensivas, elas buscam conhecimento, né? Ou elas oscilam entre buscar conhecimento, entendimento sobre o que está acontecendo, mas também muitas vezes negam o que está acontecendo, negam as informações que são repassadas, porque isso também pode acontecer, essa oscilação, tá? Quais são as crenças dos membros dessa família, né? O que eles pensam? Crenças são aquelas ideias que as pessoas formam, né? E que elas acreditam piamente naquela ideia. Então, assim, quais são as crenças dos membros dessa família também para compreender como que elas vão lidar com essas situações, né? Então, uma crença que acontece muito, né? Porque não estou desmerecendo e nem querendo falar sobre religião, mas muitas dessas crenças estão ligadas ao lado religioso da família, né? Então, às vezes, vem aquela ideia de que está assim porque foi Deus que quis, então vamos deixar desse jeito. Ou então, está assim porque foi Deus que quis, então vamos fazer promessas. E nada contra fazer as promessas, contra deixar do jeito que está, né? Isso realmente não pode acontecer. A família precisa entender que, por mais que ela tenha uma crença, ela precisa da ajuda dos profissionais da área da saúde para poder desenvolver aquele paciente, né? Ajudá-lo a melhorar. Então, não fazer nada não é uma opção, né? Não é uma opção boa, pelo menos, né? Mas cada um tem as suas crenças, então o psicólogo precisa estar atento se a crença não está atrapalhando no processo de desenvolvimento do tratamento daquela pessoa com deficiência. Como que está a relação familiar? Como é que está a relação entre os membros da família? Principalmente o pai e a mãe, né? Por exemplo, os cônjuges. Que papel eles desempenham? O pai passa a só ser o provedor e a mãe a cuidadora, e aí não existe troca de papéis, e principalmente o que mais a gente percebe que dá problema, que tem dificuldades, não é nem a troca de papéis, mas o fato de compreender cada papel e de entender o papel um do outro, né? Então, às vezes os papéis estão bem estabelecidos, do tipo, o pai vai prover a casa e a mãe vai ficar levando nas terapias e ouvindo as orientações. Porém, fica cada um num canto, né? Se fecha no seu mundo, executando esses papéis e não comunicam um com o outro. E aí também não se dá muito bem o desenvolvimento dessa criança ou dessa pessoa adulta com deficiência. O nível sociocultural dessa família também pode influenciar, então também é um fator que o psicólogo precisa estar atento e investigar. Quanto maior o nível econômico, o nível sociocultural, maior são as expectativas, ou maior podem ser as expectativas dessa família em torno dessa pessoa, né? Então, às vezes você tem um bom prognóstico, prognóstico é a palavrinha que a gente usa para conceituar o tratamento em si, né? Até que ponto aquele tratamento ele vai ajudar, estabelecer objetivos também para aquele tratamento. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência física nos membros inferiores, nas pernas, cadeirante, qual o prognóstico?
ele vai ter uma possibilidade de andar no futuro fazendo as fisioterapias? Então, o médico esclarece que sim ou que provavelmente não, né? Então, o psicólogo também precisa estar atento a esse prognóstico até para ajudar a família nessas expectativas, né? E quanto mais o nível sociocultural e econômico dessa família, mais expectativas, é mais provável que elas tenham mais expectativas sobre esse prognóstico, né? Porque aí elas têm mais condições, às vezes, de fazer, desculpa, 1000 coisas e ir atrás de 1000 experimentos e etc. E às vezes aquilo ali não vai ser bom para o paciente nem para os outros membros da família. Assim como o contrário também não é legal. Você está aqui no próximo slide? Não, então eu já vou falar. O contrário, quanto menor o nível econômico e o nível sociocultural, também pode influenciar muito negativamente. Por quê? Pela dificuldade de acesso àquela família e dificuldade também, muitas vezes, da família ter acesso aos ambientes de tratamento. Então, a família ter acesso aos ambientes de tratamento é difícil porque ela não consegue muitas vezes se locomover, sair da sua casa com tanta frequência para ir nas terapias, e também o fato, por exemplo, da dificuldade que a gente encontra enquanto psicólogo de se comunicar, de explicar o que está acontecendo, de explicar o diagnóstico de uma forma que a pessoa entenda, de explicar o diagnóstico de uma forma, o prognóstico de uma forma que a pessoa compreenda e vá realizar em casa as orientações, tá? Então nós encontramos essas dificuldades e também é papel do psicólogo trabalhar e ajudar de alguma forma, né, nessas questões. Ainda com relação aos fatores relevantes para aceitação e adaptação, o grau de preconceito, né? O grau de preconceito que essa família pode sim ter ou vir a desenvolver em relação àquela pessoa com deficiência, seja deficiência física ou cognitiva, né? E a aceitação de sentimentos negativos. O sentimento negativo, ele existe, né? Apesar da gente não querer ter sentimentos negativos, mas todos nós temos sentimentos negativos, né? Hora ou outra nós temos sentimentos e pensamos de forma negativa. Isso não é anormal. A questão é como eu lido com esses sentimentos negativos, né? O preconceito, por exemplo, a ideia preconcebida sobre alguma coisa pode sim ser um sentimento e um comportamento muito negativo. Então, como eu vou lidar com isso? Como essa família, como esses indivíduos estão lidando? É o importante o psicólogo saber, ter consciência e ajudar a modelar esses sentimentos, né? Principalmente no sentido de aceitar que existe o sentimento negativo, que ele vai ocorrer hora ou outra, mas que ele não precisa dominar, ele não precisa ser o único, né? E quando a família começa a aceitar que existem sentimentos, mas que eles podem ser desenvolvidos para sentimentos positivos, para pensamentos positivos, para um comportamento, aí eles sim, né, começam a se comportar de forma mais positiva, a gente percebe uma melhora tanto na família como principalmente no indivíduo, no paciente. O papel do psicólogo, voltando a explorar mais especificamente essa questão do papel do psicólogo. A construção desse papel é relativa à demanda individual apresentada. Então, eu falei um pouquinho sobre isso lá atrás e vou repetir. O que é necessário entender? Além de ter uma escuta acolhedora, uma escuta ativa, eu preciso ficar atento que as demandas são individuais. Apesar de todos os slides anteriores mostrar certos padrões, né, certas características que as famílias vão ou podem vir a apresentar, cada caso é um caso. Então eu preciso buscar a compreensão daquele caso X específico.
o que aquela família X específica está passando. Cada família apresentará suas peculiaridades e suas necessidades. Então, elas vão apresentar suas particularidades, né? Às vezes é uma família que recebeu o diagnóstico precoce, assim que a criança nasceu, logo o pai se separou da mãe porque o pai não aceita aquele filho, ele ainda está num processo de luto muito fodástico, como eu gosto de brincar, e ele não aceita aquela criança ainda, porque ele ainda idealiza aquele filho, então se separa dessa mãe, essa mãe fica sozinha para cuidar dessa criança, às vezes tem ou não tem o apoio dos avós, que são os outros familiares, então já começa aí as pequenas particularidades de cada família. Lidar com a frustração e expectativas vai depender do histórico individual de cada membro da família, que foi aquilo que a gente falou anteriormente. Se eu já tenho um repertório de enfrentamento bacana, é provável que aquela família ela vá ter um enfrentamento melhor, passar por um luto, um processo de luto um pouco mais rápido, né, do que aquelas famílias que não têm na sua base um repertório de enfrentamento. Um repertório de enfrentamento para lidar com as frustrações, né? Ela não teve modelo para lidar com frustrações, com expectativas que ela não consegue alcançar. É comum encontrar cônjuges separados, como eu falei, após o nascimento da criança com deficiência, né? Ou até após a deficiência adquirida ao longo da vida. Então, às vezes foi um acidente, aconteceu um acidente, aquela pessoa ficou deficiente e às vezes o pai e a mãe ali se separam justamente após esse acidente e em alguns casos, não estou falando que são todos, mas em alguns casos pode ter como justificativa justamente essa pressão, né, da demanda, a pressão emocional da demanda deficiência. Justifica-se isso ao histórico de enfrentamento de situações adversas dos cônjuges, né? Então a gente também tem que lembrar que eles têm uma história juntos e eles têm uma história de enfrentamento. Se essa história foi frágil ao longo, é provável que após um episódio como esse, aquele casal vai se romper. O psicólogo ele deverá ficar atento às contradições dos sentimentos negativos, né? Porque o sentimento negativo ele traz essas contradições mesmo. Ele traz medo, ele traz raiva, ele traz frustração. Mas algumas vezes as famílias estão em processo de negação. Então a pessoa não vai te dizer que ela está com medo, ela não vai te dizer que ela está com raiva, ela não vai te dizer que está frustrada. Isso fica nas entrelinhas, isso fica visto através do comportar-se daquela pessoa. Então, o comportamento é muito importante, observar o comportamento daquela família, daqueles pais é muito importante, né? Para ver se ele corresponde ao que a pessoa está falando. Por quê? O próximo tópico justamente esclarece, né? Podem estar sendo reprimidos ou vivenciados de modo intenso demais. Então, todos esses sentimentos aqui, de raiva, medo e frustração, eles podem estar sendo vivenciados por um ou por mais membros da família, de forma muito intensa, exageradamente, o que acaba prejudicando toda aquela relação, né? Lembra que eu falei que o principal na família é a relação interpessoal, então pode prejudicar toda aquela relação interpessoal e trazer uma relação interpessoal negativa, ou eles podem estar negando tais sentimentos, reprimindo tais sentimentos, o que também vai ocasionar provavelmente a relações interpessoais muito negativas, né? O que acelera o desequilíbrio familiar e, consequentemente, do paciente. Então, se eu tenho um desequilíbrio na família, consequentemente, eu também tenho um desequilíbrio emocional do paciente, tá? Eu quis trazer, então, esse tópico contradições entre o dizer e o fazer, que é resumidamente isso que eu já venho falando para vocês. O psicólogo tem que ficar atento às contradições entre o que a pessoa diz e os seus comportamentos no dia a dia, né? Eu não vejo, eu sou psicóloga do hospital, eu não vejo aquela família todos os dias. Eu vejo uma vez por semana nos horários que a gente combina ou quando eu vou visitar no leito, enfim.
não tem problema. Mesmo assim, você consegue ficar atento ao que essa família te diz ali naquela consulta que você fez com ela uma vez por semana e as observações que você faz daquela família no dia a dia. Então, muitas vezes, no hospital que eu trabalho, por exemplo, né, a minha parte é ambulatorial. Então, as famílias não estão ali acompanhando os internos. Eu estou na parte do ambulatório, mas eu vejo a maioria das famílias de 1 a 2 vezes por semana. Não que eu as atenda, mas eu as vejo no corredor, porque elas têm várias outras terapias, com vários outros profissionais. Então, eu vejo as pessoas pelo corredor, eu vejo as pessoas na recepção. Então, eu sempre estou observando ali o comportamento daquela mãe, daquele pai, com quem que aquele paciente veio hoje, foi com um cuidador que nunca veio ou foi com a mãe, foi com o pai. Vinha o pai e a mãe sempre juntos, agora não vem mais, o que é que está acontecendo? Eu sempre procuro saber o que é que está acontecendo. Né? Agora quem vem trazer uma avó, enfim, a gente sempre observa o que a dinâmica daquelas pessoas ali. E também uma outra fonte de informação que contribui muito para entender sobre o dizer e o fazer dessas famílias são os outros colegas, os outros colaboradores. Então, eu sempre estou em contato com o fisioterapeuta, com a fono, com outras psicólogas, outros colegas, porque todos esses profissionais que atendem aquela família, que atendem aquele paciente, consequentemente atendem e observam aquela família, eles podem trazer informações sobre se o dizer e o fazer está correspondendo, tá? O psicólogo auxilia a família na identificação desses conflitos. Então, além do psicólogo observar esses conflitos, observar que não está tendo coerência, se não está tendo coerência entre o dizer e o fazer, o psicólogo também deve ajudar a própria família a identificar essa incoerência. Então, ele precisa, sim, tentar ajudar aquela família a identificar essa incoerência. Como que ele faz isso? Primeiro, ele acolhe. Ele escuta ativamente, né? E depois, baseado em toda a sua teoria, ele pontua, né? Ele precisa ter o discernimento para saber pontuar os momentos no momento e na hora certa. Então, não tem uma receita, mas nós da área da psicologia temos várias abordagens, várias teorias. Basta cada colega escolher a que melhor se aplica, né, a que ele mais se identifica, estudar muito sobre ela e sempre continuar estudando para que ele saiba pontuar de acordo com a teoria que ele está embasado, né? Sempre observando esses aspectos aí, porque aí vale para todos os psicólogos em qualquer abordagem que ele vai escolher. E o que ele faz também? Ele auxilia para o encontro da ressignificação de tais conflitos. Então, não adianta só apontar os conflitos e fazer a família enxergar esses conflitos. Ele também tem que auxiliar a reencontrar, ou a família encontrar um caminho, né, para esses conflitos, para ressignificar esses conflitos. Tá? E aí sim nós vamos chegar a um desenvolvimento emocional dessa família e dessa pessoa com deficiência também. Alguns fatores relevantes, né? Eu já tinha pincelado, mais ou menos falado para vocês sobre a baixa escolaridade dos cuidadores, que também pode influenciar negativamente, né, na adaptação, pois muitas vezes se associa a crenças erradas, como eu já tinha falado, deturpa as informações recebidas pelos profissionais de saúde e dificulta ou atrapalha a adesão ao tratamento. Então, acho que a gente já tinha falado um pouquinho sobre isso antes. Por isso, o psicólogo deve estar atento e a par de conhecimentos biológicos e genéticos, a isso é importante esse tópico. Então, o psicólogo, além de ter a sua base teórica muito bem fortalecida, né, escolher uma base teórica dentro da psicologia para trabalhar, se fortaleça com relação a ela, você também vai precisar de ter conhecimentos sobre outras teorias. Não precisa saber de tudo, mas algumas coisas você vai precisar ter um conhecimento. Na área em que eu trabalho, no hospital em que eu trabalho, a gente precisa ter um pouquinho de conhecimento sobre esses aspectos aqui, do biológico, do genético, e se não souber, perguntar para algum profissional que saiba, justamente para estar dando esse suporte emocional para as famílias, explicando para a família da maneira mais clara e compreensível possível.
tudo que possa informar corretamente, cientificamente sobre a deficiência é importante o psicólogo saber. Então, o psicólogo precisa se informar, é uma deficiência que eu não conheço, é uma síndrome que eu não conheço, eu preciso pesquisar, eu preciso saber um pouco mais sobre essa síndrome antes de conversar com as famílias, tá? Porque elas vão perguntar, elas vão questionar e aí não adianta fazer cara de paisagem. Tem que saber pelo menos o básico e se não souber, explicar para a família, olha, eu não sei, mas eu vou procurar saber com o médico, vou tentar pegar essa explicação para poder passar essa explicação para vocês da melhor maneira possível. Isso faz com que a família sinta segurança no psicólogo, né? E aí sim o trabalho pode ser melhor desenvolvido. Tanto em termos de diagnóstico quanto de prognóstico. Então, eu preciso saber sobre essas deficiências para saber sobre o diagnóstico, o que é aquela deficiência, aquela síndrome, ou seja, o que for, e qual o prognóstico, ou seja, quais as expectativas que aquela família pode ter, né, em relação ao desenvolvimento daquele indivíduo. Buscando sempre uma linguagem tão clara e acessível, né, a família também, buscando sempre uma linguagem acessível à família e também à pessoa com deficiência, ou seja, me dirigir à família, mas também me dirigir à pessoa, porque se o cognitivo dessa pessoa está preservado, se ela consegue compreender o que está sendo dito a ela, eu também preciso me dirigir a ela e explicar para ela qual o seu diagnóstico, qual o seu prognóstico, né? Enfim... Já tinha comentado sobre a questão do fator da baixa renda, né, que a dificulta um pouco, pode impedir o acesso ao tratamento também, que a gente já tinha colocado, a dificuldade de chegar até onde esse tratamento vai ser executado. Por isso, o psicólogo também precisa ter o auxílio, né, auxiliar no vínculo com outras instituições profissionais. Então, não que a gente vá fazer um papel de assistência social, né? Se tiver uma equipe de assistente social, melhor ainda, porque entramos ali em conjunto para ajudar essas famílias a terem acesso ao tratamento. Mas se não tiver uma equipe de assistentes sociais, também é importante que o psicólogo pelo menos tenha no mínimo aí uma rede onde ele possa indicar essas pessoas. Então, eu tenho sempre no meu celular uma rede de lugares, de pessoas que atendem, que fazem certos tipos de trabalho aí, de terapias e etc., de acordo com as necessidades, e de uma forma mais acessível, né, para que eu possa encaminhar essas pessoas. Na mesma linha, o maior nível socioeconômico e intelectual também pode atrapalhar, né? Geralmente essas famílias criam mais expectativas sobre o tratamento, sendo mais exigentes com os profissionais e também com a pessoa com deficiência. Então, elas podem ficar muito exigentes com a pessoa e também muito exigentes com os profissionais, né? Expectativas irreais são extremamente prejudiciais. Então, independente do formato familiar, independente da classe econômica, as expectativas inalcançáveis, né, elas são extremamente prejudiciais. Os sentimentos podem ser de culpa e responsabilidade que a família pode sentir, o que leva à superproteção, né, e consequentemente impede o paciente de desenvolver suas habilidades no geral. Então eu preciso estar atento a esses sentimentos de culpa e de responsabilidade que a família carrega, além daquele primeiro que a gente já falou, que é o sentimento de luto. E poderá levar à baixa autoestima tanto dos familiares quanto da própria pessoa com deficiência, dificuldade em lidar com as frustrações e insegurança, tanto da família em si, quanto da pessoa com deficiência. É papel fundamental do psicólogo o suporte emocional nesses aspectos e até quando necessário o treino dessa família, o treino de enfrentamento, o treino de repertório de enfrentamento em relação a esses sentimentos que podem ser vivenciados, tá? A mãe como pilar, né? Os estudos enfatizam a atitude da mãe, então muitos estudos enfatizam mais a atitude materna, porque quanto mais segura e mais bem ajustada a mãe for, mais positiva ela for, mais esses sentimentos serão afirmados pelo restante da família.
Então, geralmente mães que trabalham melhor os seus sentimentos, estão mais seguras, mais bem ajustadas, elas vão acabar passando isso para os outros membros da família e, consequentemente, também para a pessoa com deficiência. Mas ela também, a mãe, pode se focar muito nos cuidados com o paciente, com o filho, por exemplo, e se deixar de lado, né? Deixar de lado parte ou totalmente da sua realização social, profissional e pessoal. E isso aí também não é bom, mas é o que mais acontece. Porém, precisa tentar ser revertido, né? De uma forma orientada. O psicólogo, então, deve orientar sobre os benefícios da divisão de cuidados com os outros familiares. Primeiro, porque essa mãe precisa de um tempo também, né? Não é só dela a total responsabilidade. Então, os benefícios emocionais para ela e também para outros membros da família, eles são extremamente importantes. Para a capacitação, para a participação, na verdade, ativa dos outros membros, então os outros membros da família participarem de forma ativa do tratamento, participarem de forma ativa do desenvolvimento daquela pessoa, e os benefícios do autocuidado como forma de fortalecimento emocional. Então, o psicólogo precisa lembrar essa mãe, precisa trabalhar essa mãe esses 3 aspectos aqui, né? Que ela não precisa e não pode carregar tudo sozinha, que ela precisa dividir isso com os outros membros da família e deixar que cada um faça a sua parte à sua maneira, né? E precisa também ela mesma ter os seus autocuidados como forma até de fortalecimento emocional, porque se ela não se cuidar, eu falo muito isso para as mãezinhas, se vocês não se cuidarem, se vocês não se fortalecerem, quem vai cuidar das suas crianças, né? Como é que vocês vão promover para essas crianças o desenvolvimento que elas precisam? Bom, enfim, para resumir tudo que já foi falado até agora, o psicólogo deverá exercer um papel de acolhedor e estabelecer um bom vínculo, um vínculo positivo. Ter uma escuta mais ativa e não punitiva. Ele precisa ser firme nas suas colocações, sim, levando à reflexão, porém evitando um comportamento opositor e um comportamento punitivo. Não adianta nada eu tentar bater de frente com essas famílias, né? Não adianta nada eu ter um comportamento opositor em relação a essas famílias. Eu preciso sim ter firmeza nas minhas colocações. Essa firmeza vem de quê? De um embasamento teórico, né? Preciso ter um embasamento teórico para fazer boas colocações, boas reflexões, né? Levar essa família a refletir, tá? Ele precisa estar atento aos sentimentos externalizados e aos não externalizados diretamente. Então, precisa se ficar atento a tudo que aquela família diz, como ela se comporta na sua frente, mas também prestar atenção neste comportamento quando ela não está ali com você pessoalmente, com outros profissionais, né? O que ela externaliza para as outras pessoas, enfim. Conhecer um pouco das patologias o máximo possível, né? E ser mediador. É muito importante essa palavra também dentro da psicologia. Enfim, muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Qualquer dúvida podem mandar perguntas, enviar por e-mail ou pela teleconsultoria. Mais uma vez, obrigada. Meu nome é Sofia. Até a próxima. Tchau, tchau.